lembra de mim? Eu sou a Cristiane, sou professora de língua portuguesa do Sistema Positivo de Ensino. Juntos, vamos para a 5ª semana de estudos. Sabe o que preparamos para você esta semana? Uma revisão. Vamos trabalhar juntos alguns conteúdos e resolver algumas atividades propostas nas semanas 1, 2, 3 e 4. Então, aluno e aluna, organize o seu material. Abra o seu livro de língua portuguesa no capítulo 3. Pegue seu livro de atividades, todo o material que você precisa e vem comigo. Vamos estudar? Vamos começar, então, a nossa revisão, relendo o texto de opinião na página 56. Você resolveu algumas atividades, a compreensão textual nas páginas seguintes, e a professora conversou e explicou qual que era a intenção e como que é a estrutura de um texto que está muito discutida sempre na sociedade, no momento. A gente diz assim que é uma questão, assuntos que estão sendo discutidos e que, em geral, e que às vezes são assuntos polêmicos. Então, né, é um ponto que a gente não pode esquecer. A principal característica desse texto de opinião é a tomada de posicionamento. Então, quem escreve, ele defende um ponto de vista, uma opinião, certo? Mas para isso ele precisa argumentar. E para ele argumentar, ele tem que buscar informações consistentes. O que eu vi nesse texto quando a gente leu? Não é uma opinião de um achismo. Olha como ele cita lá no 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo. Ele cita o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Então, ele está trazendo algo que vai consolidar, que dá consistência, que dá credibilidade. Ele traz o Ministério do Meio Ambiente, então ele traz o outro instituto, e ele vai trazendo as informações que você, quando lê, como leitor, apesar dele ter um direcionamento de opinião, ele fundamenta, correto? Então, ele vai agregar um valor à sua leitura, informações. Então, quando a gente for trabalhar o texto de opinião, é sempre importante que você leia todo o texto, depois releia por parágrafo, faça as anotações ao lado de palavras que você não está lembrando do significado, para procurar no dicionário, para perguntar para alguém. Então, é sempre importante que ele é um texto desafiador. É um texto que nos faz assim, a gente precisa ter bastante concentração para ler, concentração, né? Prestar atenção no texto, ok? Então, agora vamos responder, vamos corrigir. O texto que você leu, ele é uma notícia, ele não é uma notícia. O texto que você leu noticia um fato sobre consumidores conscientes? Ele noticia, ele está dando uma notícia sobre um consumidor consciente? Não, né? Veja, ele traz ele defende um ponto de vista. Então, ele não está falando sobre, não está noticiando, não está trazendo uma notícia a respeito do consumo consciente. Então, a gente precisa ter bem a questão da notícia, ela é imparcial, ela não tem a relação com aquilo que ela está discutindo, certo? E aqui não, aqui tem, ok? Então, não pode ser o primeiro quadradinho ali.
Ele descreve acontecimentos que levam ao consumo consciente? Ele descreveu alguma coisa sobre o consumo consciente nesse texto? Não, né? Se ele está dando uma opinião e defendendo ali, ó, definição de termo de consumo consciente, é ampla, informe-se, já está trazendo isso no título. Ele apresenta uma opinião sobre o consumo consciente? Sim, nós lemos e estudamos que o texto de opinião, ele apresenta uma opinião e a opinião que ele está trazendo é sobre o consumo consciente, está lá no título, né? Então, acertou? Ótimo. Atividade 3, a resposta 3, o que você marcou? Segundo o texto, a expressão consumo consciente é facilmente definida. Olha só, já no título diz assim, que é ampla e que a gente precisa se informar. Informe-se. Já dá uma dica que não é facilmente definida. Depois, você pode buscar ali no quarto parágrafo, que diz assim, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária. Mas ele já diz assim que há diversas, no terceiro parágrafo, há diversas abordagens sobre a definição de consumo consciente. Então, ele não está dizendo que é algo definido com facilidade e que se apresenta só uma definição. Então, essas duas já não são respostas corretas. Então, nos vários parágrafos ali, a gente vê que tem uma ampla significação, né? E que ele apresenta diversas definições. Ok? Então, qual que é a resposta correta? Tem ampla significação, apresentando diferentes definições. Opa, que beleza! Então, vamos agora para a atividade e a pergunta 4, ok? Vamos lá. Quem é o autor do texto? Quem é o autor do texto? Você conseguiu identificar na página 56 ou na página 57? O que tem lá? Na página 57, no final do texto, consumo consciente, tem uma referência que diz que é disponível no site do www.brasil.gov.br. A editoria do meio ambiente, 2012, mas no momento fala de, não cita nenhum autor específico. Então, não cita nenhum autor específico. Onde que o texto foi publicado? Acabamos de falar ali, ó. Disponível no site tal. Então, é um site do governo federal, certo? Ok, então põe lá. Diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma posição não somente de um autor, mas do governo do Brasil? Sim, olha, ele está no site do governo federal, quer dizer, que é possível sim afirmar que não é de uma única pessoa, de um único autor. Sim, então vamos colocar sim. Muito bem, atividade 7. Confira aí o que você escreveu. O título do texto, além de indicar a ideia de ser defendida pela entidade, faz um apelo ao leitor. Faz um apelo. O que ele pede ali, será? Que apelo é esse? Vamos voltar lá no livro, na página 56. Vamos ler o título? Vamos ver qual que é o apelo? Definição do termo consumo consciente é bem ampla. Informe-se. Qual que é o apelo? Está pedindo para exatamente se informar. Então, já no título, ele já traz essa questão de como é amplo o conceito, né? Então, é para se informar porque é amplo o conceito. Então, vamos colocar lá assim, ó. O título pede ao leitor que se informe a respeito da amplitude do conceito consciente, né? Então, é isso mesmo. A 8. Olha aqui, você verifica se você escreveu corretamente a resposta. Por trás do apelo
para que o leitor se informe sobre a amplitude da expressão consumo consciente, há uma intenção. Veja, consumidor de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Então, ele diz que quando nós temos consciência, quando nós sabemos do que nós estamos causando ao meio ambiente, nós vamos diminuir ou não fazer mais ao contribuindo, fazer coisas, né, que contribuam para esse impacto negativo. Que intenção que é essa por trás dessa expressão, consumo consciente? Qual que é a intenção? Que se eu tenho o entendimento, eu entendo o que é o significado de consumo consciente, a gente vai ter mais responsabilidade, não é isso? Por que eu vou jogar água fora, lavar água lá no meu prédio, ligar a mangueira, lavar o carro, quando está faltando água no meu bairro, né? Não tem coisas assim que a gente faz, que a gente, se a gente sabe da informação, a gente não vai fazer, não é mesmo? Então, a ideia é que a gente tenha mais responsabilidade se a gente tem as informações. Então, vamos colocar aí a resposta que, entendendo o significado, as pessoas vão ter mais responsabilidade. Correto? E agora, a 9 é para reler o parágrafo. Qual que é o parágrafo? Conceito do consumo consciente. Lá no primeiro parágrafo já. O conceito do consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção, ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários, utiliza-se de mão de obra infantil ou escrava. Então, é o primeiro parágrafo do texto. Nesse trecho, a instituição, a entidade quer dizer o quê? Que não emite nenhuma opinião? Não, está emitindo uma opinião ali. E não emite dizer que não está falando nada. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que não adianta a gente saber o conceito e não é apenas conhecer aqui esse conceito, mas também como e de quem você consome. Tem outras questões que são importantes. Então, não emitir não é. Explica a importância de comprar alimentos orgânicos? Ela explica? Não está explicando nada, né? Ali nesse trecho não está explicando nada. Pressupõe que o leitor não está ciente de como o consumo consciente é amplo? Sim, porque ela diz que o conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome e qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma devido cuidado com o processo de produção, ou também comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários. Então, ela está dizendo que se a gente pressupõe que o leitor não está ciente de como que o consumo é consciente, porque ela está dizendo as coisas que a gente às vezes faz e nem sabe, não é? Então, é o terceiro quadradinho. A letra B é para você colocar a expressão pouco adianta, o que ela quer dizer. Pouco adianta. Poderia ser substituído por tanto quanto? Não, o tanto quanto não é pouco adianta, né? Não. Pouco adianta é quando a gente... Ela deu o exemplo aqui, que introduz um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo. A expressão pouco adianta, porque é tão amplo, né? Não quero dizer que é substituído por tanto quanto, mas a expressão pouco adianta é porque o conceito do consumo consciente é muito amplo e as pessoas não sabem. Ok? Fechou? Vamos para a próxima? Vamos fazer a correção de outras atividades?
Então, vamos. Então, agora vamos lá para a página 54. Lápis na mão, letra H inicial. Você estudou na aula, na semana 2, a letra inicial, a letra H, quando ela está escrita no início das palavras. E estudou também os dígrafos. Vamos lembrar um pouquinho esses conceitos? E lá a professora pediu que você realizasse atividade 2 e 3. Você fez? Que bom! Se fez, vamos corrigi-la agora. Se não fez, vamos fazer junto, ó. Joia! Então, vamos lá. Então, vamos relembrar. Era para reler o trecho da crônica, Água Mole e Pedra Dura, não faz nada e depois fazer o que se pedia ali. Então, o trechinho era: preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. Sublinhe no trecho as palavras que estão escritas com a letra H. Você sublinhou com a professora, história e filhos, ok? Ok. Depois pedia para você falar a respeito das palavras que você sublinhou, se era possível afirmar que a letra H sempre é pronunciada. Nunca é pronunciada. Não é pronunciada no início da palavra. Lembra que a professora explicou? Que no início da palavra, a letra H vem sempre seguida de uma vogal e não é pronunciada, né? Porque não representa som no início da palavra. Então, o que eu vou responder ali? Que você já respondeu com a professora? Que não é pronunciada no início da palavra, ok? Depois, diz lá que na palavra filho, a letra H é pronunciada. Converse com a professora e os colegas. Vocês conversaram na aula. O que a professora explicou? Que as duas letras, então, o H com o L I e o H, eles formam um conjunto de um único som. Duas letras com um único som. Elas são pronunciadas de uma emissão única de voz. Então, o que acontece? O que acontece ali, quando é assim, nós chamamos de dígrafos. Chamamos de dígrafos, correto? Muito bem. Então, você observou as palavras, a palavra filho, e teria que fazer a atividade 2 e 3. E a professora explicou que no meio da palavra, o H aparece depois, então, ali das consoantes C, L, H e forma os dígrafos. Então, por quê? Porque só H inicial não representa som. Quando junta com o C, o L e o N, ele forma o quê? Um conjunto de letras que representa um único som, ok? Que nós chamamos de dígrafos. E essas letras nunca se separam. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, chave, né? O som faz C e H faz chá. Chá, não, nunca vai se separar. O CH, NH, LH nunca vai se separar, ok? Então, agora vai ficar fácil quando você fez a atividade 2, né? A atividade 2 era para observar a palavra chora e ora. No meio da palavra H, aparece depois das consoantes. Então, olha lá, C, L e N, formando os dígrafos CH, LH e NH, único som. Escreva 5 palavras em que o H se comporta do mesmo modo que na palavra chora. O que você colocou aí? Chave, que mais? Xícara, brincadeira, xícara com X. Tá vendo só? Você está prestando atenção na aula? Chave, chuva, chuveiro, chácara, que mais? Cachorro, chapéu. Quais são os outros? Tudo que tem o CH você fez ali, né? Ótimo. E o 3, você tinha que reler a crônica e grifar no texto as palavras com dígrafos. Depois, copiar 5 exemplos. Vamos voltar lá na página. Que página? Faz aí, pega aí nessa página. Começa lá na página 45, a crônica.
Só no primeiro parágrafo da crônica já tem 2 palavras. Eu já achei 2, o minha e o filha. Então, tem várias palavras ali, né, com dígrafo CH, NH, LH. Então, é só procurar, ó, eu achei filha e minha. Aí tem outras palavras, a gente vai procurando e vai escrever 5 ali, ok? Certo? Muito bem. A atividade 2 e 3, muito fácil. E aí, a professora também pediu, que nós estamos fazendo a revisão e a correção das atividades agora, ela pediu que você destacasse do material de apoio, no encarte lá, algumas palavras para brincar com a atividade aqui, que era para você colar nos espaços indicados somente aquelas palavras em que o H do nome não representa som. Então, eu já colei 2 ali, ó, harpa e hiena. O que mais que tem ali? Vamos ver aqui, helicóptero, o que mais? Vamos colando ali, herói, hospital, horas, o que mais? Hipopótamo, que tem ali, você vai colando, só onde está escrito H. O que formou no final? A letra H. Muito bem. Então, você vai formar aí, colar as figuras apenas nos quadrados marcados com a letra H e vai formar a letra H. E assim, a gente corrige mais 3 atividades que você tinha que fazer durante lá as semanas que você estudou, ok? Beleza? E já que estamos falando em dígrafos, também podemos olhar para a página 64 do nosso livro, pega o livro aí, e rever aquela atividade que fizemos juntos, de organizar os quadros ali na atividade 2, letra B, que era para separar as palavras em 2 grupos, de acordo com o som que ela representa. Então, o dígrafo, o SC, quando é seguido da vogal E ou I, ela representa o som de S. Então, vamos pegar aí o exemplo. Nascer, né? Nascer, disciplina, não é? Disciplina, disciplina. Então, ela tem disciplina, tem o som de S. Aí, quando eu vou separar, eu separo o SC. É diferente do NH, CH, LH que nós falamos. O SC eu separo, certo? Então, a disciplina tem o som de si, ó. Tem o som de S. Então, quando é seguido o SC das vogais E ou I, aí sim ela é um dígrafo. Quando ela é seguida das vogais A, O, U ou consoantes, ela apenas é o encontro de consoante, deixa de ser dígrafo, não tem um único som, o SC, certo? Então, ali a gente pode olhar nesse quadro o exemplo do escrever, escrever, escrever. Então, é separado porque não tem o som do S, um único som do S, né? Não é um único som. O SC não forma um único som, certo? Então, ele tem o encontro de consoantes, para nós relembrarmos também. E aí, finalizamos aqui o nosso estudo das semanas e finalizamos também o volume 1. Próximo encontro, nós vamos trabalhar com o volume 2, mas fique muito tranquilo. Se você precisar rever as atividades realizadas na semana 1, 2, 3, 4 e 5, acessa o vídeo, faz a atividade tranquilamente, refaz. O importante é, nesse momento, não deixar de ler, escrever, estudar, criar a sua rotina. Combinado? Então, até o nosso próximo encontro e não esqueça, SP com você.